Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Olha, e eu sou a Tânia. Olha que coisa mais linda que vocês vão aprender nesse tutorial completo, esse cropped. Olha só, usando o square ou o quadradinho da vovó. E vocês também vão aprender a fazer o forro também. Você pode estar usando apenas uma cor ou duas cores, ou fazer ela toda colorida. Mas vai ficar uma belezura. Você apenas essa única receita, você consegue fazer 4 modelos de cropped. Olha que fantástico! Vou dar uma explicação antes de iniciar a aula. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos familiares, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. E eu vou adorar também, logo depois da descrição, deixe seus comentários e sugestões, que eu vou adorar. Poste suas peças também no meu Instagram, é @aprenda.nó-de-crochê. E bora então para a aula agora. Quero dar uma explicação para vocês com apenas uma receita de square, né, que é esse quadrado ou quadradinho da vovó, você consegue fazer 4 modelos. Esse modelo é que nós vamos fazer e eu vou mostrar o molde para vocês. Para esse modelo que nós vamos fazer, eu usei 2 square aqui, ou 2 quadradinhos da vovó, como eu coloquei aqui no molde, e 3 triângulos, tá? Ó, 3 triângulos. Então, esse é o primeiro modelo. Esse é o próximo modelo, como eu tô te mostrando aí na foto. Ele é um formato de triângulo. Aqui você tem a alça, né? E aqui do lado você também pode pôr a alça. Então, ele é composto de 1, 2, 3 square. Ó, tá vendo? Estão vendo aqui? Então, eu coloquei aqui 3 square e 3 triângulos, conforme tá aqui. Esse é o modelo estilo triângulo. E esse modelo que tá aí na foto, ele tem um formato de trapézio, como tá aqui no molde. Então, isso aqui são as alças, né? Você também pode pôr alça aqui nos cantos. E ele é formado com 2 squares, ó, tá vendo? 2 squares e 4 triângulos, ó. Tem um aqui, 2, 3, 4, certo? A gente consegue fazer esse modelo, que é o terceiro modelo. E eu vou mostrar o último modelo para vocês. E esse último modelo que vocês estão vendo aí, ele é formado de 7 squares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui tá a alça para a gente colocar. Então, toda vez que vocês forem fazer o modelo, o que vocês podem fazer? Dar um print no modelo que vocês querem fazer, para vocês terem o molde na mão de vocês. Aqui seria apenas as costuras, né? Como eu vou ensinar vocês a fazerem esse cropped de modelo. Ah, e esse modelo aqui, quem assiste a novela Fuzue, a personagem Luna tá usando esse modelo aqui, tá? Que são 7 squares. Apenas o que ela colocou? Em vez de usar 2 cores, cada square ela colocou várias cores e ficou maravilhosa também. Vocês podem dar uma olhadinha na novela, tá? Então, bora para a lista de materiais agora. Para esse cropped, nós vamos usar o fio Bella Fashion, tá? Na cor 704. Essa cor se chama Duna Bege. Vamos utilizar também a Bella, esse é fio Bella, tá? Na cor cru, que é número 4. Nós vamos usar a agulha 2,5, agulha de tapeceiro, marcadores e a tesoura. Vamos precisar também de uma fita métrica. Ah, e para usar, para fazer o forro, nós vamos usar esse tecido que se chama elanca. Então, nós vamos iniciar fazendo esse square aqui. Nós vamos precisar de 2, né, como que tá aqui no gráfico, esses 2 quadrados square, e 3 triângulos, que nós vamos precisar de 3 peças desse aqui. Então, mas a gente vai iniciar fazendo esse aqui, esse quadrado aqui. Então, bora lá. Pessoal, desculpe o barulho, porque eu tô tendo construção aqui no terreno aqui do lado e vai demorar um pouquinho para sair esses barulhos, tá? Desculpe o barulho.
Eu vou iniciar com essa cor aqui, né, que é Duna Bege. Você pode também iniciar com bege, né, fazendo a troca aqui. Não vai ter problema nenhum. Vai ficar também muito bacana também. Então, vamos iniciar com anel mágico. Olha, eu faço assim. O fio do novelo, eu contorno em volta dos meus dedos. Eu venho com o fio aqui para trás. Eu introduzo a agulha aqui no meio, puxo o fio para frente e solto os dedos, ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer 3 correntinhas, ó. Eu seguro aqui, ó, tá vendo? O anel mágico. Vou fazer 3 correntinhas. Peraí que eu vou laçar aqui 2 vezes. Lacei 2 vezes aqui o fio no meu dedo, pra ele não soltar muito. Então, ele segura o fio pra mim, né? Esse dedo aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. E eu preciso fazer mais. Eu preciso, na verdade, no total dentro do anel mágico, eu preciso de 16 pontos altos. Como eu já tenho um aqui, então preciso fazer 15 pontos altos, certo? Então, para me fazer o ponto alto, eu vou laçar minha agulha, introduza a agulha dentro do anel, pegando esses 2 fios aqui, ó. Então, laço, puxo o fio para frente, laço novamente, tiro 2 alças e pego 2 alças. Fiz o segundo ponto alto, laço novamente, introduzo a agulha dentro do anel mágico, laço o fio, pego 2 alças e pego mais 2 alças. Então, eu vou fazer essa sequência até dar no total de 16 pontos altos dentro do anel mágico. Eu dou uma puxadinha aqui, não esqueça que vocês têm que fazer os pontos altos pegando esses 2 fios. Terminei de fazer 16 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, eu venho aqui com esse fio, eu vou puxar e eu vou fechar esse anel mágico aqui. Vamos puxar bem. Agora, nós vamos fechar essa primeira carreira. Então, eu vou contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha que nós iniciamos. Vou introduzir a minha agulha na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo para terminar essa carreira, ficando dessa forma. E eu vou iniciar com a segunda carreira, vou iniciar com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Então, eu fiz as 3 correntinhas e nessa segunda carreira nós vamos fazer ponto puff. E cada ponto puff nós vamos fazer com 4 laçadas. Então, vamos lá. Eu vou laçar a minha agulha, vou introduzir aqui nesse mesmo ponto onde eu iniciei as correntinhas, eu venho aqui por trás, puxo o fio para frente, fiz a minha primeira laçada. Laço novamente o fio, introduzo no mesmo ponto. Venho aqui e laço o fio aqui de novo. Segunda laçada que eu fiz aqui. Laço. Introduzo a agulha novamente no mesmo ponto e puxo o fio. Fiz 3 laçadas. Laço novamente, introduzo no mesmo ponto e puxo para frente. Então, fiz 4 laçadas, ó. Eu fiz uma, ó, tá vendo? A gente é esse duplo aqui, a gente conta como uma laçada. 1, 2, 3 e 4. 4 laçadas. Então, laço novamente, puxo o fio pegando todas as laçadas, ficando dessa maneira. Vou fechar o ponto. Eu vou fazer mais 2 correntinhas, ó. 1, 2. Pronto, fiz meu primeiro ponto puff. Então, cada ponta de base aqui, vou fazer esse ponto puff. Vou fazer com vocês novamente. Eu vou laçar, vou introduzir aqui a minha agulha no próximo ponto, laço e puxo, dou uma alongada.
E eu venho com esse dedo aqui, eu seguro esses fios aqui, ó. Aí eu venho, introduzo a agulha novamente no mesmo ponto, vou laçar. E tá, peraí. Lacei o fio, introduzo a agulha no mesmo ponto, laço o fio aqui por trás. Puxo pra frente. Fiz a segunda laçada. Laço o fio de novo, introduzo o fio aqui no mesmo ponto, laço lá atrás e puxo pra frente. Esse é a terceira laçada. Laço, no mesmo ponto, puxo o fio para frente. É a quarta laçada. Então, vem aqui, eu laço o fio, eu pego todas essas laçadas. Ó. Ficando desse jeito, eu laço o fio de novo, eu fecho o ponto puff. Faço 2 correntinhas. 1 e 2. 2 correntinhas. Então, nós estamos fazendo a segunda carreira, que é esse ponto aqui, ó. Nós fizemos a primeira, que apenas foram 16 pontos altos, e agora na segunda carreira, que é esse aqui, né, que são os pontos puff, vão dar 16 pontos puff também. Eu vou fazer essa sequência, antes de terminar, eu volto com vocês aqui. Não tem segredo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem o vídeo. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. É apenas para não deixar o vídeo muito longo. Então, vou laçar, vou introduzir no próximo ponto, introduzo a minha agulha, puxo o fio para frente, dou uma alongada, seguro com esse dedo os fios, laço novamente, introduzo aqui dentro, puxo o fio. Fiz a segunda laçada. Laço, puxo o fio. Terceira laçada, laço o fio de novo, puxo o fio para frente. Quarta laçada. Quarta laçada eu laço, puxo, pegando todas as laçadas, venho e fecho o ponto puff. Faço 2 correntinhas. Ficando dessa forma. Voltei aqui com vocês, eu fiz 15 pontos puff, separado por 2 correntinhas. Então, a minha 16º puff é nesse pontinho aqui, ó, que tá bem fechadinho. Então, vou fazer 2 correntinhas e eu vou fazer o ponto puff aqui, ó, bem do ladinho da correntinha aqui. Ele vai ficar meio apertadinho, mas dá pra fazer, ó. Lacei, tá vendo como ele tá bem apertadinho? Lacei. Vou puxar o fio pra frente, primeira laçada, segunda laçada, a terceira e a quarta. Pego todas as alças, fecho e vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, ficando dessa forma. Aí, eu venho, faço um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós fizemos aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. E agora, eu vou fazer 3, vou iniciar a primeira, segunda, a terceira carreira com 3 correntinhas. Nesse mesmo espaço aqui, ó, onde nós fizemos com 2 correntinhas, vou fazer 4 pontos altos incompletos. O que é 4 pontos altos? Ó, eu lacei. Tá vendo essas 2 alças? Vou laçar uma vez só. Laço o fio, pego o fio, laço só uma vez só. Esse daqui é um ponto alto incompleto. Novamente, laço, trago o fio pra frente, laço, só pego uma vez só. Então, eu já tenho 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, sem contar essas 3 correntinhas. Laço novamente o fio, venho pra cá, puxo o fio pra frente. Laço novamente e pego as 2 alças. Então, ficamos com 4 pontos incompletos. Eu venho aqui, eu vou puxar tudo, pego todas as alças, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ficando dessa maneira. Novamente, eu vou laçar o fio no próximo espaço aqui. Vou laçar, puxei o fio, laço novamente, vou pegar as 2 alças. Primeiro ponto alto incompleto. Laço novamente, introduzo a agulha no espaço, puxo o fio para frente e laço pegando as 2 alças. Laço, pego o fio para frente
e laço, pego as duas alças. Laço, trago o fio pra frente e pego as duas alças. Novamente, ficamos com 4 pontos altos incompletos. Aí, eu fecho tudo, pego todas as alças, faço 3 correntinhas. Essa é a terceira carreira. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma vez, que vão ser 16 também. Vão ser 16 grupos de 4 pontos altos incompleto, separado por 3 correntinhas. Então, vamos lá de novo. Lacei o fio, puxo o fio para frente, pego essas duas alças. Laço o fio, trago o fio para frente, laço, pego as duas alças. Laço o fio, passo o fio para frente, laço as duas alças. Laço, passo o fio para frente e pego as duas alças. Laço o fio novamente, pego todas as alças, faço 3 correntinhas, tá? Então, vocês fazem aí, eu vou fazer até o final da carreira, eu volto. Então, chegando aqui, olha, eu fiz já 15 bloquinhos desses de 4 pontos altos incompleto, separado por 3 correntinhas. E agora esse é o último que eu vou fazer, o último espaço. Então, vou fazer com vocês. Um ponto alto incompleto, 2, 3 e 4. Formando 4, ó. 1, 2, 3 e 4. E essa alcinha, vou laçar, vou pegar todinha as alcinhas aqui. Laço, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, como eu vou fazer a troca de cor, eu já venho aqui, eu vou cortar esse meu fio. E eu já vou entrar com a outra cor, que é essa cor cru. Que é essa aqui, ó. Então, antes de finalizar, antes de fechar essa terceira carreira, eu venho aqui com a cor cru, olha. Eu laço aqui na agulha, introduzo e puxo aqui, ó. Como se fizesse um ponto baixíssimo mesmo. E eu venho aqui, eu dou um nozinho, tá? Um nozinho simples, pra garantir. E a gente vai arrematar esse fio, ó. Eu vou fazer o nó simples. Apenas isso. Dou uma repuxada aqui. Aí, eu vou juntar esses 2 fios. Enquanto eu vou fazendo a quarta carreira, eu já vou arrematando esses fios. Aí, esse aqui, vamos arrematar ele já? Eu vou pegar minha agulha de tapeceiro. Eu vou introduzir aqui o fio. Deixa eu tirar essa minha agulha de crochê. Eu vou dar uma boa repuxada nele pra gente fechar bem esse furinho. Eu venho aqui em qualquer canto, eu dou um nozinho simples também, ó. A gente tem que deixar o trabalho o mais limpinho, né? Como a gente fala. Sem deixar muito nó aparecendo, ó. Olha como que ficou. E eu vou esconder o fio aqui, no meio da trama dos pontos. Fazendo isso apenas. Aí, eu já venho, eu já corto, ó. Aí, eu volto novamente no mesmo espaço, né? Ficando desse jeito. Tem que deixar bem imperceptível. E vocês não repuxem muito, tá? Senão ele fica meio, os fios ficam todo, ó. Ficou bem invisível. Então, voltando aqui, agora nós vamos fazer a quarta carreira. Deixa eu voltar aqui com vocês. A quarta carreira, nós vamos fazer 4 correntinhas. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou iniciar a quarta carreira com 4 correntinhas, que equivale um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 2 vezes, porque eu vou fazer ponto alto duplo nesse espaço aqui. Vou fazer 2 pontos altos duplo. Então, vou laço, pego 2 alças, laço novamente, eu vou pegar 2 alças, laço novamente e pego 2 alças. Como eu falei para vocês, as 4 correntinhas equivalem a um ponto alto duplo. E vou fazer 2 correntinhas de separação.
No mesmo ponto, eu vou laçar 2 vezes, vou fazer mais 2 pontos altos duplos. E eu já tô arrematando esses 2 fios aqui, ó. A gente joga ele aqui no meio e a gente já vai trabalhando com ele. Então, lacei a minha agulha, vou pegar 2 alças, laço novamente, pego 2 alças e laço novamente, pego 2 alças. Vou 2 laçadas novamente. Introduzo a minha agulha no mesmo ponto, laço o fio lá de trás. Laço, pego 2 alças, laço, pego 2 alças e laço, pego 2 alças. Então, agora nós estamos fazendo a 4ª carreira. Então, nós estamos fazendo os cantinhos agora, né? Que ele vai ficar quadrado. Então, tô fazendo essa parte aqui, ó. Nós fizemos 2 pontos altos duplo, separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos duplo no mesmo espaço aqui. E nós vamos fazer grupo de 3 pontos altos em cada espaço agora. Então, já fiz aqui. Vou laçar minha agulha. Nesse próximo espaço, eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Deixa eu puxar o fio aqui. Novamente, vou fazer um grupo de 3 pontos altos. 1. Vocês estão vendo que eu tô arrematando esse fio aqui, ó, né? Que sobrou. 2 e 3. Aí, deixa eu tirar esse fio aqui com essa agulha, né? Dar uma limpada aqui na mesa, é bom. E outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desse jeito. E agora, no próximo espaço, eu vou repetir esse cantinho aqui, ó, que vai ser o canto do quadrado, do square. Então, vou dar 2 laçadas, ó, 1, 2. Introduzo aqui no próximo espaço, lacei o fio lá atrás, pego 2 alças, pego novamente 2 alças e pego novamente 2 alças. Novamente, 2 laçadas no mesmo espaço. Lacei, pego 2, 2 e 2. 2 correntinhas de separação e novamente 2 laçadas no mesmo ponto. 2 alças, opa, peguei um fio, faltou um fio, mais 2 e 2. 2 laçadas novamente, mais um ponto alto duplo. 2 laçadas, 2 laçadas e 2 laçadas, ficando dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer 3 blocos, né, que é esse aqui, ó, 3 blocos de cada bloco com 3 pontos altos. Aí, na próxima, nós vamos fazer esse canto aqui, esse leque, né, que é 1, 2, 3. No quarto espaço, nós vamos fazer esse leque de 2 pontos altos duplos separado por 2 correntes com 2 pontos altos duplos. E nós vamos fazer essa sequência até chegar aqui. Nesse último ponto aqui, eu volto com vocês. Cheguei no final da 4ª carreira ficando desse jeito. Olha que quadradinho bonito, que square bonito que ficou. Então, olha, aqui foi um leque. Como eu vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar a agulha daqui, ó. Aqui nós fizemos um leque com 2 pontos altos duplos. 2 pontos altos duplos separados por 2 correntes e 2 pontos altos duplos. E 3 blocos de pontos altos, de 3 pontos altos cada bloco. Vamos fechar então essa 4ª carreira. Não, a quarta não. 1, 2, 3, 4. É a 4ª carreira. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós iniciamos com 4 correntinhas. Então, vou introduzir a minha agulha na 4ª correntinha, que é essa daqui, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa maneira. E agora, pra gente iniciar essa carreira, nós vamos fazer um ponto alto falso. Eu dou uma alongadinha um pouco nesse ponto, vou introduzir no mesmo ponto, vou laçar o fio lá atrás, vou fazer um ponto baixo.
fiz um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas, mais uma correntinha, formando um ponto alto falso. E agora, eu vou nesse espaço aqui, ó, já tô nesse espaço. Eu vou, então, fazer um leque de 2 pontos altos. Agora, nós só vamos trabalhar com ponto alto normal. 2 pontos altos normais. Ó, fiz 2 pontos altos normal. Parado por 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer no mesmo espaço aqui, como eu tô aqui no leque da carreira anterior, então, vou fazer no mesmo espaço. Mais 2 pontos altos. Ficando dessa maneira aqui, ó. É o cantinho que nós estamos fazendo, que é o leque. E vou fazer ponto alto, ó. Aqui, ó, bem aqui, a gente tem que fazer um ponto alto, ó. Tá vendo? Tem uma correntinha aqui. Então, nós vamos pegar a correntinha, vamos introduzir a agulha para pegar a correntinha de trás, ó. Vamos trabalhar desse jeito aqui, ó. Vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, mas pegando na correntinha de trás. Ficando desse jeito. E quando vocês chegarem aqui nesse leque aqui, não precisa pegar na correntinha de trás. Apenas aqui, nessa reta aqui. Apenas o lado do quadrado. Aqui, ó. Vou pegar aqui novamente. Outro ponto alto. Eu vou fazer ponto alto até chegar aqui. Aí, a gente faz novamente junto esse leque aqui. Olha que graça que fica esse detalhe pegando no ponto alto, pegando no fio de trás. Então, agora, eu cheguei aqui nesse canto, nós vamos fazer o leque de 2 pontos altos. Separado por 2 correntes. Mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Olha que gracinha que tá ficando. Então, nós vamos fazer essa maneira, né? Pegando o fio de trás. Ele tá formando já formou um quadrado. E a gente vai contornar, vamos fazer essa sequência até o final dessa carreira aqui, que é a 5ª carreira. Então, terminei a 5ª carreira. Olha como que ficou o nosso quadrado. Então, cada lado aqui, nós temos 19 pontos altos e mais uma correntinha daqui e outro daqui, totalizando 21 pontos cada lado. Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Pegando essa corrente que nós fizemos aqui na carreira anterior. Vou fazer um ponto baixíssimo e já vou iniciar com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais uma corrente, que é a corrente de espaço. Então, eu fiz aqui, vou pular esse ponto, eu vou para o próximo. Opa, esqueci de laçar para fazer o ponto alto. Lacei, vou pular esse ponto, eu vou para o próximo. Vou fazer um ponto alto, separando, mais uma correntinha de separação, e eu vou pular esse ponto, eu vou cair aqui dentro desse espaço. Então, vou fazer 2 pontos altos, que estamos aqui no canto, na quina, e separado por 2 correntes. Novamente, 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular esse ponto aqui, vou para o próximo. Vou fazer um ponto alto aqui, opa. Vou fazer uma corrente, laço, pulo esse ponto, vou para o próximo. Um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto, vou para o próximo, faço um ponto alto. Eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, que é essa daqui, olha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que é essa carreirinha aqui, ó. Nós estamos na 6ª carreirinha e depois na 7ª carreira nós já vamos trocar de cor. Então, vou fazer essa sequência até o final da carreira. Lembrando que, chegando aqui nos cantinhos, nós vamos fazer aquele leque de 2 pontos altos separado por 2 correntes e depois 2 pontos altos novamente.
Então, pessoal, terminei a minha sexta carreira. E nessa sexta carreira, para iniciar a sétima, nós vamos trocar de fio, trocar de cor. E ficamos com 25 pontos cada lado, tá? Contando com as correntinhas de cada lado também. Então, as correntinhas, os pontos altos e esses espaços, ficamos com 25 pontos cada lado. Então, vamos lá. Então, terminei aqui. Tem essas 4 correntinhas. Na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha aqui no meio e eu vou puxar meu novo fio para me terminar fazendo o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo para terminar essa carreira. Dessa forma. Então, vem aqui, volto. Eu fiz o ponto baixíssimo e dou um nozinho assim de leve aqui. E a gente vai arrematar os fios aqui. Então, nós vamos iniciar essa carreira, fiz meu ponto baixíssimo, vou novamente introduzir a minha agulha aqui, vou iniciar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, eu pego esses fios, a gente vai arrematar junto. Então, cada ponto... Ó, eu fiz aqui no espaço, esse ponto, essas 3 correntinhas que equivale um ponto alto. Então, o próximo ponto vai ser aqui, nesse ponto alto aqui mesmo. Vou laçar, vou fazer meu ponto alto aqui. Aqui, cheguei no espaço, outro ponto alto. Então, como eu falei pra você, cada ponto de base aqui, a gente vai fazer pontos altos, ó. Fiz outro ponto alto aqui. E cheguei aqui no leque. E nesse leque, nós vamos fazer a repetição de 2 pontos altos. Separado por 2 correntes. 1, 2. E 2 pontos altos novamente no mesmo espaço. Aqui na sétima carreira não tem segredo. Vocês vão fazer ponto alto em cada ponto de base. E chegando nos leques, a gente repete esse leque aqui. Terminei minha sétima carreira, né? Contornando o quadradinho aqui. E ficamos cada lado ficamos com 29 pontos. Aqui, esse tamanho de square aqui é tamanho P. Eu até esqueci de comentar com vocês logo no início do vídeo. Então, esse é tamanho P. Se você quiser fazer tamanho P, a última carreira que você for fazer agora, que é a 8ª, você vai fazer carreiras de pontos baixos. Chegando aqui, você vai fazer esse lequinho aqui, ó, de 2 pontos baixos com 2 correntinhas e depois 2 pontos baixos. Aí depois você vai dar sequência de pontos baixos. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Em cada canto vocês vão fazer o leque. Então, esse seria tamanho P. Agora, como nós estamos fazendo esse cropped é tamanho M, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa carreira desse quadradinho aqui, né? Que vai ser a 8ª carreira. E a 9ª carreira vai ser apenas de pontos altos. E a 10ª carreira vai ser de pontos baixos, como eu fiz aqui, ó. Então, eu parei. Eu tô aqui na 7ª carreira. A próxima carreira, como eu falei para vocês, vai ser de quadradinho. Depois vai ser apenas de ponto alto. E a última carreira vai ser de pontos baixos, como eu expliquei aqui. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Então, e cada vez que vocês forem fazendo, vocês podem ir medindo aqui os quadradinhos com outro square que vocês já fizeram, né? Para bater o mesmo número de pontos. Se você quiser fazer o tamanho G, você não vai fazer a 10ª carreira de pontos baixos, e sim a carreira desse quadradinho vazado. Então, a 10ª carreira vai ser esse quadradinho vazado, depois a 11ª carreira vai ser apenas de pontos altos, e a 12ª carreira vai ser de pontos baixos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas é apenas isso, acrescentar 2 carreiras, que vai ser o de quadradinho vazado e de pontos altos. Apenas isso. Então, aqui eu vou dar sequência, né? Agora, se você for fazer tamanho P, você vai fazer a próxima carreira de pontos baixos. Como eu vou dar sequência, que é tamanho M, então eu vou fazer a carreira de quadradinho vazado. Eu vou fechar aqui. No terceiro ponto, na terceira corrente, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E vou começar com
3 correntinhas. E mais uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui, eu vou pular esse, vou fazer o ponto alto no próximo ponto. Mais uma corrente de separação, pulo esse e vou para o próximo ponto. Uma correntinha de separação, né? Vou pular esse, então, vou fazer o lequinho aqui, que são 2 pontos altos e 2 correntinhas, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular esse ponto que tá sempre escondido, vou para o próximo. E eu vou fazer essa sequência até terminar essa 8ª carreira. Terminei aqui minha 8ª carreira, né? Com esse ponto quadrado espaçado, né? E agora eu vou fechar aqui na 3ª correntinha. Ah, eu terminei aqui com uma correntinha. E eu vou fechar aqui na 3ª corrente, fazer o ponto baixíssimo. E, novamente, eu vou iniciar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos fazer apenas pontos altos em cada ponto. Vou fazer um ponto alto aqui. Ó, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, né? Que esse daqui equivale a um ponto alto. E agora eu vou fazer o próximo ponto alto nesse espaço onde nós fizemos uma correntinha. Novamente, vou fazer um ponto alto no próximo ponto, que é a 9ª carreira, e a 10ª carreira nós vamos fazer de ponto baixos. Apenas isso, para não deixar o vídeo longo. E aqui nos cantos, nós vamos fazer o leque de 2 pontos altos separados por 2 correntes e depois 2 pontos altos novamente. E aqui nós vamos fazer apenas pontos altos em cada ponto, tá? Vamos fazer essa sequência, assim que terminar, volto novamente com vocês aí. Finalizei a 9ª carreira. Aqui, cada lado, ficamos com 39 pontos. E na carreira anterior, que é a 8ª, ficamos com 35 pontos, tá? Que eu esqueci de falar para vocês. Aí, eu fechei já aqui, com ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu vou fazer apenas ponto baixo em cada ponto de base. Olha, eu fiz o fechamento aqui com ponto baixíssimo. E aqui mesmo eu já lacei, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponto de base aqui. E chegando aqui também chegando aqui no canto, a gente faz aquele leque de 2 pontos baixos, separado por 2 correntes. Deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês. Cheguei a esse último ponto baixo dessa carreira aqui, desse canto. Vou fazer, então, 2 pontos baixos. 1, 2. E 2 correntes de separação. E mais 2 pontos baixos. Aí, esse acabamento deixa tão bonita a peça. Ó, ficando dessa forma. Aí, a gente vai fazer essa sequência. Olha que graça que ficou. Terminei a 10ª carreira. Eu vou terminar aqui com vocês pra gente fazer um ponto invisível aqui, fechamento invisível. E aqui ficamos com 41 pontos em cada lado. Então, vou vir aqui, vou cortar o fio. Ó, nem fiz o ponto baixíssimo, tá? Eu vou terminar aqui com vocês. Eu vou puxar o fio, vou pôr o fio na agulha de tapeceiro e a gente vai fazer o ponto invisível aqui, fechamento invisível. Introduzi o fio na agulha, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, primeiro ponto baixo aqui, ó. Eu vou pôr a minha agulha debaixo da correntinha aqui, ó. Dou uma puxadinha, não repuxem muito. E vou introduzir a agulha no último ponto aqui que nós fizemos. Vou pôr aqui no meio, eu ponho a agulha aqui pra trás. Opa! Ficando desse jeito aqui. Então, esse ponto invisível, fechamento invisível, olha que legal que fica.
a gente só ajusta um pouco a correntinha para não aparecer muito. E eu venho aqui, eu dou um nozinho e depois eu escondo os fios. Escondo o fio, quer dizer. Ficando dessa maneira. Porque olha que graça que tá ficando o nosso square pra gente fazer o cropped. Eu venho aqui, eu vou esconder o fio. A gente precisa apenas um pouco só de paciência pra gente fazer e contar os pontos em cada carreira. Aí eu vou esconder o fio e eu já corto o fio também. Ficando desse jeito. Olha que graça que ficou, gente. Não ficou uma belezura? Olha aqui, ó. Ficamos. E então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vai ser dessa maneira. O que nós estamos fazendo... Deixa eu subir um pouco a minha câmera aqui. O modelo que nós vamos fazer é esse aqui. Nós vamos colocar em losango. E vamos vir com aquelas 3 peças, 3 triângulos aqui embaixo, ó. Eu já fiz 2. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem o triângulo, o próximo triângulo, que vai ser aqui, né? Deixa eu pegar o gabarito. Olha a peça como é que tá ficando. Nós colocamos aqui o gabarito. Nós já fizemos esses 2 quadrados aqui. Tenho esses 2 triângulos, faltando esse aqui, né? Que é essa parte aqui que eu vou explicar agora pra vocês como a gente vai fazer o triângulo. Aí depois a gente costura, a gente vai fazer essa parte de baixo e vamos fazer a alça também. Então, bora lá para fazer o triângulo agora. Vamos iniciar então com essa cor do bege e vamos fazer também com o anel mágico. Então, nesse anel mágico, nós vamos iniciar com 3 correntinhas. 1, 2, 3 e 8 pontos altos. 1, e 8. Lembrando que as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, nós temos nesse anel mágico 9 pontos altos. Eu vou puxar esse fio aqui do anel mágico. E a próxima carreira, nós vamos fazer pontos puff, certo? E vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu viro meu trabalho. E nessa carreira nós vamos fazer o ponto puff, tá? Eu não vou introduzir nesse primeiro ponto, eu vou introduzir aqui, ó, no próximo ponto. Então, nós vamos fazer 4 laçadas. Então, já lacei uma vez aqui na agulha, introduzo a agulha, puxo o fio, lacei uma vez. 2 vezes, 2 laçadas. Laço, introduzo a agulha, laço novamente. 3 laçadas. Laço, puxo novamente. Então, fiz 4 laçadas, ó. Tenho 1, 2, 3 e 4. Eu venho aqui, puxo, pego todos eles. Opa. Pronto. E vou fazer 3 correntinhas agora. Eu termino aqui com uma correntinha. Fecho todo o puff, né? E eu faço 2 correntinhas. 1, 2. Totalizando 3 correntinhas. Novamente, eu laço minha agulha, introduzo no próximo ponto. Venho aqui, alongo, né? A laçada, novamente, segunda laçada, a terceira laçada e a quarta laçada. Formando isso aqui. Laço, pego todo, ó, fecho o ponto puff e 2 correntinhas. Então, nessa carreira nós vamos fazer 7 pontos puff. Fiz 7 pontos puffs aqui, então vou fazer uma correntinha, dou 2 laçadas e aqui, ó, nesse espaço aqui, eu vou terminar com um ponto alto duplo, ó. Laço 2,
laço 2 e laço 2. E agora nós vamos já iniciar a quarta carreira. Vamos iniciar com 4 correntinhas também, ó. 1, 2, 3, 4. E vou virar meu trabalho. A gente vira o trabalho sempre para a esquerda, como se estivesse virando uma página. Então, virei para cá e eu vou fazer nesses passos aqui, ó, aqueles ponto alto incompleto, que são 4 pontos altos incompletos aqui, ó. Então, vamos lá. Lacei, né? Deixa eu iniciar de novo, ó. Lacei, vou introduzir minha agulha aqui, puxei o fio. Fiz o meu primeiro ponto alto incompleto. De novo, laço, agulha, puxo o fio lá de trás pra frente, vou laçar, fiz o segundo ponto alto incompleto. Laço, fiz o terceiro aqui, ó, terceiro, e laço novamente, quarto ponto alto incompleto. Ficamos com 4 ponto alto e esse aqui a gente vai fechar. A gente fecha tudo e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, cada espaço desses nós vamos fazer 4 pontos altos incompletos separado por 3 correntinhas. Aí, assim que terminar, eu volto com vocês. Então, nessa carreira eu fiz 8 grupos de 4 pontos altos incompletos, separado por 3 correntinhas. Então, eu vou terminar aqui com uma correntinha, vou laçar, vou fazer um ponto alto normal aqui. Terminei essa carreira, aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor. Eu venho aqui, pessoal, eu puxei esse fio do anel mágico, eu fechei e daqui a pouco a gente já arremata. Vamos arrematar, né? Não, aí vocês arrematam como eu arrematei esse quadrado aqui. Agora eu venho com o fio cru e a gente vai começar essa próxima carreira. Então, eu vou desmanchar esse meu último ponto e eu vou fechar com a outra cor. Com a cor cru, como eu fiz da outras vezes. Ó, eu vou faço isso, eu venho aqui novamente, como eu falei pra vocês, eu dou apenas um pequeno nozinho aqui. Se vocês tiverem outra maneira de fazer troca de cor, fica a critério de vocês. Não vai ter problema nenhum. Pronto. Fechei aqui. Vou fazer 4 correntinhas e novamente eu vou, depois a gente põe pra arrematar junto aqui nessa carreira. Então, vou iniciar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou virar meu trabalho. Eu vou dar 2 laçadas. Eu vou fazer 3 pontos altos duplo nesse espaço aqui, ó. E eu já venho com esses fios aqui, ó, já vou arrematar tudo junto. Então, vamos lá. Laço aqui atrás. Laço 2 e 2. 2 laçadas, venho, pego 2, 2 e 2. Laço novamente 2, 2, 2 e 2. Ficamos com 4 pontos altos duplos. Agora, no próximo espaço, nós vamos fazer bloco de 3 pontos altos. Então, vamos lá, sem correntinha, sem nada, tá? Sem corrente. Então, vamos 1, 2 e 3. Vou fazer outro grupo de 3 pontos altos, outro grupo de 3 pontos altos. Chegando aqui no meio, eu vou fazer essa quina aqui, ó. Nós vamos fazer essa quina do triângulo. Nós estamos aqui, ó. Tô fazendo esse aqui, nós vamos fazer essa quina aqui, tá? Então, vou fazer outro grupo de 3 pontos altos. E 3. E aqui a gente já pode até cortar esse fio. Chegamos aqui no meio, e aqui no meio, nós vamos fazer, nesse espaço, vamos fazer 3 pontos altos duplo, ó.
Deixa eu fazer aqui, ó. Dei 2 laçadas. Presta bastante atenção para fazer esse triângulo, ele é meio complicadinho, tá? Apenas, não é que complicado, é apenas atenção. Pego 2, 2 e 2. Laço 2 vezes. 2, 2 e 2. E laço 2 vezes. Separados por 2 correntes. Ó, tá ficando desse jeito. 1, 2. Eu vou fazer mais 3 pontos altos duplos aqui nesse mesmo espaço, pra gente fazer o biquinho. Fiz 1, 2 laçadas, 2 e 3. Opa, esqueci mais de dar mais uma laçada. 3 pontos altos duplos. E eu vou dar aquela sequência de 3 grupos de pontos altos aqui. Fiz, então, os 3 grupos de 3 pontos altos aqui. E agora, eu vou terminar aqui também com 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui, ó. Nesse último espaço aqui, que não dava nem pra ver direito. 1, 2, sim. E último ponto alto duplo. E o que que eu vou fazer? Eu vou separar uma corrente, mais um ponto alto duplo aqui, no mesmo espaço. Do jeito que nós fizemos do outro lado. O que eu fiz desse lado aqui, do início, a gente espelha pro lado de cá, tá? Então, do jeito que nós começamos aqui, a gente tem que terminar aqui também. Então, a gente termina com esse ponto alto duplo, essa carreira, e vamos para a 5ª carreira. Vamos terminando. Aí, eu rematei já aqueles fios lá. Nessa 5ª carreira, vamos iniciar, então, com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos virar o trabalho. Virando o trabalho, e vamos fazer 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui. Um ponto alto duplo. 3, opa, esqueci de dar 2 laçadas e o terceiro ponto alto duplo. Então, fiz meus 3 pontos altos duplo e agora vou dar sequência aqui, nesse próximo ponto aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, eu vou iniciar apenas ponto alto para cada ponto de base. Apenas ponto alto, tá? Não é duplo, não. É o tradicional, o normal. E eu chegando aqui, eu volto com vocês. Então, fiz aqui meus pontos altos, chegando aqui nesse espaço, vou fazer 2 laçadas, vou fazer também 2 pontos altos duplos, separado por 2 correntes. 1, 2. E agora, vou fazer mais 2 pontos altos duplos nesse mesmo espaço. 1 e 2. Opa, 2. Ficando dessa forma aqui. Então, aqui desse lado, nós vamos ter, deixa eu ver quantos pontos nós vamos ter aqui. Nesse lado aqui, nós vamos ter 22 pontos, contando com um ponto aqui da correntinha, tá? E a outra correntinha é referente a esse lado aqui. Então, o que eu fiz desse lado, eu vou repetir do lado de cá. Então, eu fiz aqui os pontos altos, né? Faltando fazer os 3 pontos alto duplo aqui nesse espaço aqui. Pra totalizar 22 pontos desse lado também. Então, vou terminar aqui os 3 pontos altos duplo, pra gente fazer a próxima carreira, que é a 6ª carreira. Ficando, então, cada lado da 5ª carreira, cada lado ficamos com 22 pontos, tá? Tem que dar certo os números de pontos, pra gente fazer a costura com outro square, né? Pronto. Fiz os 3 pontos altos duplos. Então, vou fazer 4 correntinhas,
3 correntinhas, sendo um ponto alto, referente a um ponto alto, e mais uma correntinha de separação. Vou virar meu trabalho. Opa! Virei meu trabalho. Não vou iniciar, vou pular esse meu primeiro ponto. Eu vou para o próximo ponto. Vou fazer o ponto alto. Nessa sexta carreira, são aqueles quadradinhos vazados. Então, vou fazer meu ponto alto aqui. Tá? Eu pulei esse ponto aqui, pessoal. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Pulei esse daqui, ó. Esse aqui, eu vou pro próximo. Por isso que nós fizemos uma correntinha de separação. Então, vou fazer um ponto alto aqui no próximo. Uma correntinha. Vou pular esse ponto, vou para o próximo, fazer ponto alto. Vou fazer essa sequência até chegar nesse cantinho aqui, ó. Nesse canto, aquele leque. Chegando aqui no biquinho, olha como que ficou. Então, eu fiz um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma correntinha. E olha como que eu cheguei aqui. Eu cheguei com um ponto alto, uma correntinha, já vou entrar aqui nesse canto aqui, porque eu vou pular esse ponto aqui. Então, vocês têm que coincidir do jeito que eu tô fazendo aqui, para dar certo. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço. Vou fazer aquele leque, na verdade, né? Com 2 correntes, separado por 2 correntinhas. E outros 2 pontos altos aqui desse lado. Então, fiz, ó, ficando desse jeito aqui, 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui desse lado. Eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu vou pular esse ponto que tá aqui escondido, eu vou para o próximo, tá vendo? Eu tenho um ponto aqui, eu vou para o próximo. Então, vem aqui, vou fazer meu ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse e vou para o próximo. Eu vou fazer essa sequência, chegando aqui, eu volto com vocês, antes de finalizar essa carreira. Chegando aqui no final da carreira, então, já fiz uma correntinha aqui, vou laçar 2 vezes, né? Porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou pular esse ponto aqui, eu vou para o próximo, que é essa alça aqui, ó. Esse espaço aqui, vou fazer um ponto alto duplo. E eu vou terminar essa carreira. Então, antes de finalizar aqui, eu vou trocar de cor. Antes de fechar o ponto, né? Eu venho e eu laço, fecho aqui, olha. Ficando desse jeito. Então, vou dar aquele nozinho de sempre e a gente arremata esses fios fazendo a próxima carreira, que é a 7ª carreira. Vou fazer agora 5 correntes, né, que equivale ponto alto duplo. Vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já virei meu trabalho. Vou fazer 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui. Pego 2 e pego 2. Mais um. E o último, 3 pontos altos duplos. E eu vou dar sequência de pontos altos em cada ponto de base aqui. Por exemplo, aqui eu fiz os 3 pontos altos duplo e eu vou iniciar fazendo ponto alto em cada ponto. Eu tenho um ponto aqui, ó. Ah, nessa carreira anterior, que é a 6ª carreira, ficamos com 25 pontos aqui, contando com uma corrente aqui. Então, ficou 25 pontos desse lado e 25 pontos desse outro lado aqui. E o meu primeiro ponto alto vai ser aqui. Vou iniciar aqui assim e ponto alto sobre cada ponto de base, aqui no meio, nesse espaço. No próximo ponto, que vai ser aqui, o próximo ponto alto, eu vou dar sequência. Vocês vão fazer aquele leque, que são 2 pontos altos, separados por 2 correntes, e depois mais 2 pontos altos. E vocês vão dar sequência de pontos altos até o final aqui. Chegando aqui nesse último
ponto aqui, no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, eu fiz aqui esse canto, como eu falei para vocês, com 2 pontos, aquele leque, né? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí fiz ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui nesse espaço, vou fazer 3 pontos altos duplo. Opa, esqueci de laçar 2 vezes. 3 pontos altos duplos aqui, nesse espaço. 1, 2, 3. Separo uma corrente, separação de uma corrente, mais um ponto alto duplo. Finalizei a 7ª carreira, ficando desse jeito aqui. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer 4 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4. Vira o meu trabalho. E nessa 8ª carreira, esqueci, aqui são 30 pontos, tá? 30 pontos de cada lado. Esqueci até de falar para vocês. Então, esse nós vamos voltar a fazer esse ponto aqui. Então, nós vamos pular esse ponto aqui, eu vou para o próximo. Vou fazer meu ponto alto. Por isso que eu fiz 4 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha, pulo esse, vou para o próximo. A gente vai seguir essa sequência e é até o final da carreira. E chegando aqui nesse canto aqui, nós vamos fazer aquele leque de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, vocês fazem uma correntinha de separação e continua fazendo ponto alto e uma correntinha, sempre pulando um ponto. Cheguei aqui, terminei a minha 8ª carreira. Deixa eu tirar aqui. E eu esqueci de arrematar esses fiozinhos aqui na hora da troca de cor. Aí, o que a gente faz depois? A gente pega a agulha, a gente passa por aqui, sem problema nenhum, tá? E aqui, então, olha, eu fiz meu ponto alto e fiz uma correntinha. Ficando dessa maneira, faltando 2 pontos aqui para mim terminar. Então, eu fiz já uma correntinha, vou fazer meu ponto alto nesse espaço. Uma correntinha e mais um ponto alto. Para dar no total de 33 pontos em cada lado. 33 pontos desse lado e 33 pontos desse lado. Agora, então, a 9ª carreira com 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou virar o trabalho, eu vou fazer 3 pontos altos nesse primeiro espaço aqui. 1, 2, 2 e 3. E vou dar aquela continuidade, ponto alto em cada ponto de base, ó. Tem o ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto aqui, em cima. Outro ponto alto no espaço que nós fizemos, né? Que foi a correntinha aqui. Eu vou dar essa continuidade, ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui também no biquinho, nós vamos fazer aquele leque de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas e depois 2 pontos altos aqui. E você vai seguir a sequência de ponto alto sobre cada ponto de base. Antes de terminar, volto com vocês. Então, fiz aqui meus pontos altos em cada ponto de base. E chegando aqui, faltando fazer nesse último espaço aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma corrente de separação e mais um ponto alto. Então, nessa 9ª carreira, ficamos com 35 pontos em cada lado. E agora, nós vamos finalizar ele. Vamos fazer apenas pontos baixos. Vou fazer uma correntinha,
Eu viro o meu trabalho. E eu vou fazer um ponto alto, ou um ponto baixo em cada ponto de base aqui. Ponto baixo, um ponto baixo. Vamos fazer a sequência só apenas de ponto baixo e chegando aqui nesse lequinho, em vez de fazer ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, separado por 2 correntinhas e depois 2 pontos baixos. Aí você vem fazendo o ponto baixo até o final da carreira aqui, certo? Então, apenas isso. E nessa 9ª carreira, ficamos com 38 pontos cada lado. Terminei aqui minha 10ª carreira, né, fazendo apenas pontos altos, e aqui nós fizemos leque de 2 pontos baixos, separado por 2 correntes, e depois 2 pontos baixos. Fiz ponto baixo até o final da carreira aqui, sem aumentos aqui. Aqui eu terminei normal, tá? Então, eu vou cortar o meu fio aqui e terminar essa carreira. Eu só puxo aqui, ó, apenas isso. Então, nessa carreira, a 10ª carreira, ficaram com 41 pontos baixos em cada lado, tá? Contando com a correntinha, uma corrente de cada lado. Então, vou fechar aqui, vou arrematar aqui os meus fios, tá? Como vocês já sabem. E eu volto com vocês para fazer a costura. Arrematei todos os fios aqui do nosso triângulo. Olha que gracinha que ficou. E agora nós vamos fazer a costura, certo? Deixa eu mostrar de novo o gabarito para vocês. Então, nós precisamos, para fazer esse cropped, precisamos de 2 square, né? E 3 triângulos. Então, eu já fiz, eu adiantei um pouco. Então, tá assim, ó. Olha que legal que ficou. Então, eu costurei os 2 square, os 2 triângulos, faltando apenas costurar esse aqui, olha, que acabamos de fazer agora. Então, vocês fazem, né, a quantidade de square, que são 2 squares e 3 triângulos. Então, eu vou ensinar vocês costurarem e vocês costuram o resto, tá? Lembrando que, para vocês colocar a parte, aqui a parte de cima do cropped, né? Então, para vocês reconhecer, porque aqui atrás, ó, você pode ver que ele é totalmente bem diferente, né? Os pontos, ó. O ponto alto, que tá com esses diagonal, ele tá virado aqui pra frente. Então, na hora de costurar, vocês põem o lado certo pra gente costurar. Por exemplo, o triângulo, a gente identificar qual que é o lado certo dele, porque nós na verdade, na hora que a gente estava confeccionando o triângulo, a gente virava, né, a peça. Então, para a gente identificar, vocês olhem aqui, o ponto baixo, vocês dá para ver que tem um Vzinho aqui no ponto baixo. Então, esse é o lado da frente do cropped. Então, vai ficar desse jeito aqui. E agora, para a gente costurar, a gente vai jogar ele de direito com direito, para frente aqui, ó, tá? Ó, e eu vou costurar daqui. Vou iniciar costurando, a gente tem que pegar certinho os pontos. Deixa eu pegar, ó, aqueles marcador, ajuda bastante. Então, a gente vai pegar aquela primeira correntinha, nos cantinhos aqui, a gente fez 2 correntinhas, certo? Então, uma correntinha é pro lado de cá, para esse lado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. E o outro também, para coincidir os pontos. Aqui, mesma coisa. Uma corrente pro lado de cá e a outra corrente é do outro lado. Então, como eu falei pra você, aqui é do lado direito, então direito com direito. E nós vamos costurar desse lado aqui, do lado do avesso. Eu vou pegar aqui a agulha, vou abaixar um pouco a minha câmera e melhorar o foco. Então, os marcadores aqui, eu vou cortar o fio eu vou medir aqui, ó, 1, 2 vezes e meia, para sobrar um pouquinho, para não faltar. Vai sobrar um pouco, mas é preferível sobrar do que faltar. Venho com a minha agulha de tapeceiro. Essa costura que eu vou fazer, você vai fazer com as outras peças também. Então, olha, eu coloquei meu marcador aqui. Tá vendo essa correntinha que tenho aqui, ó? Então, a gente vai pegar o fio de fora, tanto dessa peça, como dessa peça aqui também. Eu tenho a corrente também, olha, a corrente tá aqui.
E eu vou pegar o fio daqui, olha, o fio de fora. Então, vamos lá. Eu tô com os dois fios de fora daqui, desse marcador. Então, vou tirar esse marcador aqui. Já vou dar um laço aqui. Vou dar 2 nozinhos. Aí, depois a gente esconde esse fio que tá de sobra aqui. Pronto, dei 2 nozinhos. Eu venho aqui, eu junto correntinha com correntinha, tá? Primeiro, segunda correntinha com segunda correntinha, pegando a alça de fora. Dá pra vocês verem, ó. Eu tô pegando a alça de fora. E eu vou daqui pra lá, pegando a alça de fora. A minha corrente tá aqui, ó. Eu vou pegar essa alça e a outra alça do lado de fora também. Vou fazendo essa sequência até o finalzinho dessa pecinha aqui. E esse fio aqui, depois a gente arremata. Então, quando vocês forem fazer essa costura, vocês não repuxem muito, senão ele vai ficar muito enrugadinho, tá? Então, a peça não vai ficar bonita. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou do lado de cá. Olha aqui que graça que ficou esse detalhe. A gente pegando o fio do lado de fora, olha. A gente nem vê a costura tanto do avesso e como do lado direito. Olha como fica bonito esse efeito aqui, esse detalhe que a gente deixa. Bem bacana, né? Então, é isso. Eu vou fazendo, vou fazendo aqui, desse lado aqui. Aí, vocês... Então, tô costurando aqui. Aí, vocês juntam as outras partes, né? E fazem a costura também, ó. Daqui, eu comecei daqui. Vocês podem costurar tudo junto, tá? Fazendo uma peça só. Então, eu vou terminar aqui. Assim que eu terminar minha costura, eu volto com vocês. Terminei de fazer as costuras. Olha como que ficou. Olha que graça que tá ficando o nosso cropped. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer um barrado aqui, né? Então, vou virar. Eu vou começar com ponto baixíssimo nessa primeira carreira. Então, eu vou explicar para vocês. Aqui, aonde a gente iniciou, porque nessa parte aqui, nós iniciamos com ponto alto duplo. Então, onde você tem ponto alto duplo, nós vamos fazer 3 pontos baixos, tá? No espaço aqui. E aquele espaço que tem um ponto alto, você faz 2 pontos baixos, tá? E seguindo na sequência. E chegando aqui, olha, aqui vai ser um ponto alto em cada ponto e vocês vão acrescentando também. Onde tem um ponto alto, a gente coloca 2 pontos baixos e onde temos ponto alto duplo, colocamos 3 pontos baixos, tá? Então, vamos iniciar então. Vou abaixar minha câmera. Então, vamos iniciar com um fio, esse fio Duna, tá? Duna bege. Então, vou laçar, introduzo a minha agulha aqui nesse espaço. Eu venho aqui, laço, faço uma correntinha. E novamente eu volto. Ah, eu lacei com 2 fios, tá? E lacei aqui, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Eu já vou arrematando esse fiozinho aqui. Fiz meu primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e o terceiro. Como aqui nós temos um ponto alto duplo, então a gente vai começar com 3 pontos baixos, ficando dessa maneira. E aqui também vai ser 3 pontos baixos, como eu falei para vocês. Então, a gente vai, o ponto baixo duplo, a gente faz 3 pontos baixos. E a gente vai seguindo a sequência aqui. Vou fazer até o final da carreira dessa cropped aqui, ó. Vou fazer até esse final desse outro triângulo aqui, tá? E a gente vai fazer a próxima carreira. Então, vamos iniciar a fazer pontos baixos. Eu vou iniciar nesse ponto que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, vamos iniciar justo aqui nesse ponto aqui, ó, tem uma correntinha aqui que eu vou iniciar aqui. Eu venho com esse fio marrom, esse fio Duna bege, lacei. Eu vou pegar os 2 fios pra gente travar o fio aqui, ó. Vou fazer o meu ponto baixo aqui. Opa. Ó, fiz meu ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos baixos nesse espaço, totalizando 3 pontos baixos.
E vou dando a sequência aqui com pontos baixos. Vou dar mais 3 pontos baixos aqui e a gente arremata esse fio aqui. E vamos fazer essa sequência, ó, até o final desse outra pontinha aqui desse triângulo. Terminei essa carreira de pontos baixos, ó, ficando desse jeito, né? Iniciei aqui desse lado, fui fazendo e agora terminei aqui. Então, vou virar o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Ó, 1, 2, 3, vou virar meu trabalho do jeito que tá mesmo. Agora, todo lado do avesso. Eu vou fazer ponto alto em cada ponto de base aqui, ó. Vou iniciar aqui, fazendo só apenas pontos altos nessa carreira aqui. Então, a gente não precisa contar quantos pontos, né? Porque não é necessário. Então, vocês vão fazer pontos altos em cada ponto de base. Assim que eu terminar essa carreira, aí eu volto com vocês novamente. Ficando desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá? Tô fazendo essa parte aqui, que seria isso aqui. Na verdade, se a gente deixar na parte direita aqui na frente, eu tô fazendo essa parte de baixo do cropped, tá? Para vocês entenderem melhor. Cheguei aqui no final dessa carreira de pontos altos. O que eu vou fazer agora? Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer 4 correntinhas, 3 correntinhas que equivale um ponto alto. E mais uma correntinha que é uma correntinha de espaço. Vou virar meu trabalho novamente. E nós vamos trabalhar nessa carreira aquele... E nessa carreira nós vamos trabalhar com aquele ponto alto, né? Uma correntinha para dar espaço e pulo o próximo ponto, vou no próximo. Nessa carreira nós vamos fazer esse ponto aqui, uma correntinha de espaço, mais pulo um ponto no próximo ponto. Então, para não deixar o vídeo muito longo, assim que vocês terminarem essa carreira, vocês vão virar o trabalho, vão iniciar apenas com ponto alto em cada ponto de base. E depois, na próxima carreira, vai ser apenas de pontos baixos. Aí a gente termina essa parte aqui de baixo. Então, são 5 carreiras. Então, essas 5 carreiras vão ser a primeira carreira de ponto baixo, a segunda de ponto alto, a terceira vai ser esse ponto aqui, ponto alto com uma correntinha, depois ponto alto, depois pontos baixos, tá? Então, são 5 carreiras. Não tem como eu repetir novamente, para não deixar o vídeo muito longo. Fiz as carreiras aqui nessa parte de baixo do cropped. Então, foram uma carreira de ponto baixo, tá? Outra carreira de ponto alto. E a outra carreira desse quadrado com espaço aqui, que é um ponto alto e uma correntinha. Aí depois eu fiz outra carreira de ponto alto e a última carreira de pontos baixos, tá? Ficou desse jeito aqui, olha que linda que ficou. Olha como que tá ficando bonito. Então, só que eu dei uma adiantada aqui, eu já fiz a alça aqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa alcinha agora. Ó, olha que graça. Então, agora nós vamos fazer a alcinha. Aqui tá virado o lado direito para nós aqui, pra gente aqui. E eu vou fazer a alcinha aqui, olha, nesse canto aqui, no biquinho, esse nude. Nós estamos bem aqui no meio. No meio tem aquele espaço lá. Aqui tem uma correntinha do lado de cá, outra do lado de cá. Nós vamos contar 2 correntes para a direita e 2 correntes para a esquerda, sem contar esse aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. 1, 2, eu venho aqui com a agulha, eu puxo esse fio do novelo, eu vou fazer uma corrente, olha, desse jeito. Eu faço assim, ó, dupla assim, para dar uma travada no fio, tá? Para não soltar o fio. E vou fazer mais 2 correntes. E mais 2 correntinhas. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. E aqui no próximo ponto, vou fazer outra correntinha. Ó, desculpa, outro ponto alto.
E aqui eu vou fazer um ponto, meio ponto alto aqui no meio. Ó, meio ponto a gente faz uma laçada, pego, deixa eu mostrar pra vocês direito que eu não mostrei. Meio ponto alto eu laço, eu introduzo a minha agulha aqui e puxo o fio aqui pra frente. Laço novamente, eu pego as 3 alças de uma vez. Esse é meu meio ponto. Meio ponto alto. Aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e no próximo outro ponto alto, formando 5 pontos. Para mim fazer a alça. Então é o seguinte, ó, fiz um ponto, contei 2 correntes para a direita e 2 correntes para a esquerda. Fiz um ponto, fiz 3 correntinhas, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto alto e um ponto alto, formando 5 pontos. E agora vou virar o trabalho, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Aí eu já inicio um ponto baixo nesse meu primeiro ponto aqui. Um ponto baixo, quer dizer, 5 pontos baixos, tá? 2, 3, 4 e 5. 5 nessa última correntinha aqui, que são 3, né? Então a gente faz na terceira correntinha. E agora, fazer 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e mais uma corrente, que é o espaço, corrente para o espaço. Então, ficamos com 4 correntinhas. Vou virar meu trabalho novamente, vou laçar, eu vou pular 1, 2, na terceira correntinha aqui, ó. Aqui no meio, nós temos 5, né? Então, é na terceira aqui, para deixar no meio. Eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e laço, faço um ponto alto nesse último ponto aqui, ó, que é o ponto baixo da carreira anterior. Olha que bonitinho que ficou. É igual esse aqui, deixa eu mostrar. Ó, ficou, tá vendo? Olha que graça que fica, né? Esse ponto vazado. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui. É porque eu já adiantei toda essa parte aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Inclusive, eu pus o forro, né? Que eu vou ensinar por o forro. E já pus a alcinha também. Então, vamos voltando aqui. As próximas carreiras vão ser de ponto alto, ponto baixo e depois essa carreira vazada. Então, agora a próxima carreira é de ponto alto. Então, vamos lá. 3 correntes, viro o trabalho. Viro o trabalho, vou fazer ponto alto no próximo, nesse espaço aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, outro ponto alto aqui em cima do ponto alto, outro ponto alto no espaço, e ponto alto na terceira correntinha aqui, ó. Então, toda a carreira tem que ter sempre 5 pontos. Ó, tem 2, 4, 5 pontos altos. E agora, a próxima carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, são 5 pontos baixos. Então, quando chegar na carreira de pontos baixos, a gente inicia nesse primeiro ponto aqui. Então, são 5 pontos baixos. 1, 2 e 5 aqui nesse último ponto. Vou fazer 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, sendo uma de espaço. Viro, vou pular. Vou primeiro 1, 2, 3, na terceira correntinha eu faço meu ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no último ponto aqui. E agora vocês vou dar sequência dessas carreiras, né? Para não deixar o vídeo longo. Fiz 40 centímetros dessa alça aqui. E eu vou já também rematar esse fio aqui. Se tiverem dificuldade, volta o vídeo para vocês verem as carreiras corretas. 40 centímetros de alça aqui. Olha, ficando desse jeito aqui.
Eu tô do lado direito, virado pra frente, e só que na hora que vocês forem terminar a alça, vocês têm que terminar com uma carreira de pontos baixos. Por quê? Para mim poder costurar aqui a alça. Então vamos lá. Aqui tá do lado direito, então vou deixar ela retinha. Eu vou dobrar, ó, dobrei a alça. Eu vou cortar mais ou menos uns, para deixar de sobra, vou deixar uns 30 centímetros mais ou menos. Só para costurar a alça, ó. Vou cortar, não puxe o fio, deixa essa alça. Então tá, ele tá dobrado, ó. Aqui é o lado direito, virado para cima. Nós vamos dobrar essa alça para frente e eu vou costurar desse jeito aqui. Nós fizemos esse barrado aqui. E aqui, olha, eu não vou costurar aqui nesse lado. Vou costurar, tá vendo esse ponto vazado aqui? Vai ser aqui. Vai ser assim, olha. Vou costurar desse jeito. Deu pra entender? Vou pôr o alfinete. Então, tá assim, ó. Ele tá dobrado, né? Virei pra frente. Deixa eu fazer novamente, ó. Aqui tá do lado direito. Eu dobrei desse jeito, ó. Tá vendo? Dobrei aqui pra frente. E tô pondo aqui. Eu vou fazer pontos baixíssimos, por isso que eu cortei o fio aqui. Eu vou pôr o alfinete, eu vou iniciar aqui, ó, bem nesse primeiro ponto aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho aqui, olha. Nós iniciamos o barrado desse lado, né? Então, logo que for iniciar o barrado, eu vou pôr, na hora que iniciar, antes de iniciar o barrado, ó, ficando assim. Tá? Deixa eu mostrar aqui desse lado, ó. Então, a gente tem que fazer isso, ó. Eu virei aqui, então costurei aqui. Então, vamos lá. Como eu falei pra você, tem que terminar nos pontos ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixíssimo aqui. Eu vou puxar essa alça aqui pra frente. Eu vou achar um ponto aqui, eu vou puxar essa alça, quer ver? Desse jeito aqui, ó. Eu puxo ele pra cá e eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando as correntinhas aqui, ó. Eu tô pegando uma correntinha dessa parte aqui e a outra correntinha da alça, ó. Pegando os dois fios juntos. E eu vou fazer ponto baixíssimo. Opa! Fiz um ponto, próximo ponto. Próximo ponto. Próximo. E eu vou fazer o último pra mim fechar aqui, ó. Pronto. Aí eu puxo o fio, tirar meu alfinete, ficando desse jeito. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tô virando aqui pra trás, olha. Na hora que vocês forem colocar essa alça, não, né, desdobra direitinho pra ver o lado certo pra vocês colocarem, pra não ficar virada, né? Ó, ficou... Ó, esse aqui foi o que nós acabamos de fazer. E esse eu já tinha feito, onde tem esse forro aqui. Acho que dá pra ver, né? Ó, ficou assim, ó. Aí depois a gente arremata esse fio. E agora eu vou ensinar vocês a fazer esse cordão aqui pra amarrar aqui atrás. É aqui o fio de 2 metros cada fio, ó, tá? Então, nós temos um par aqui de 2 metros. Um par de fio de 2 metros. E esse fio, eu vou dobrar ele ao meio. Vou fazer isso dessa maneira, ó. Vou dobrar ele. Juntei as pontas, né? De cada lado. E vou fazer isso, ó. Dobrei ao meio. Tá? Então, esse meio que eu vou iniciar a fazer meu cordão. Então, vem aqui. Nesse último ponto, ó, eu tô aqui aqui nas costas, e esse último ponto aqui, que nós fizemos, tá vendo? Eu vou fazer ele aqui, o cordão aqui. Então, ele tá do lado direito.
Eu vou introduzir minha agulha, eu vou puxar essa alça aqui que eu dobrei no meio. Fazendo isso aqui, ó. Vou laçar com os 4 fios, tá vendo? Os 4 fios aqui, que eu vou laçar. Fiz uma alça aqui. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos separar 2 fios de cada lado. Um fio não, um par eu vou jogar pra trás da agulha e o outro eu vou jogar pra frente, ó. Então, por isso que tem que estar toda hora separado, ó. Esse eu jogo pra frente e eu laço ele pra pegar todos os fios aqui dentro. Parece complicado, mas não é não. É bem facinho. Peguei todos os fios. O fio que tá aqui embaixo, eu jogo novamente para trás. O de trás, eu jogo para frente e laço. Novamente, o que tá aqui embaixo, eu jogo para trás da agulha. O que tá atrás, eu jogo aqui para frente. E laço pegando todos os fios. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? É um cordão de 4 lados. Olha que bacana que fica. Então, vou fazer novamente. Na hora que vocês forem não misturem o fio, tá? Senão não vai dar certo. Senão o comprimento do fio não vai dar certo. Então, laço novamente. Esse que tá aqui atrás, eu laço pra frente. O que tá atrás, eu laço para frente. Laçando desse jeito. Novamente, eu jogo esse fio aqui para trás da agulha. E esse que tá aqui atrás, jogo pra frente. Aí eu já laço. Então, vou fazer a sequência até terminar o fio. Se vocês tiverem dificuldade, volte o vídeo. Não tem segredo, ó. Só fazer essa sequência aqui. Não misturem o fio, tá? Não esqueça de não misturar o fio. Daqui pra lá, de lá pra cá. Cheguei aqui no finalzinho desse cordão, ficando desse jeito. É normal ficar assim, olha, tá vendo? Esse sobrou mais do que esse. Então, vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse fio pra gente cortar e fazer um nó. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Ficamos com, deixa eu ver quanto que nós ficamos de cordão. Ficamos mais ou menos com 20 centímetros de cordão. E eu venho aqui, eu dou aquele nó, deixa eu cortar aqui um pouquinho, porque ficou muito longo aqui. Então, vou fazer um nó aqui. Aquele nó normal mesmo. E a gente corta. Nossa, gente, tá ficando lindo esse cropped. Ficou lindo mesmo, ó. Fazendo isso aqui, só pra não soltar, né? Olha que lindo o cordão. Ele é dos 4 lados, ó. Bem bacana isso, né? Aí eu venho aqui, eu corto um pouquinho, eu deixo um pouquinho aqui, assim, ó. Tá? Pra ficar esse enfeite. Olha só que graça que ficou. Ah, e depois a gente arremata isso daqui, tá? Pra não perder muito tempo aqui. E agora eu vou ensinar, a próxima etapa é colocar o forro. Colocando o forro, a gente vai terminar, então, essa peça aqui. O forro vai ser o seguinte, eu medi aqui, o meu deu 16 centímetros de square aqui. Então, eu fiz isso aqui, ó, cortei o forro, um pouco a mais, né, de cada lado. Coloquei 1 centímetro de cada lado. Aí, eu vou dobrar aqui e eu vou alfinetar. Sempre deixando, a gente tem que fazer a costura, tá vendo aqui, ó, na carreira anterior, tá? Então, a gente dobra na carreira anterior e a gente vai fazer essa costura invisível aqui. E essa costura invisível, ele não pode passar pro lado de cá, tá? Pra não ver a linha aqui. Então, vou dobrar aqui e eu vou alfinetar, aí eu volto com vocês. Alfinetei o forro aqui em volta, né, do forro. E como o tecido é meio molezinho, então a gente tem um pouco de dificuldade de fazer a dobra dele para ficar certinho, né? Mas enquanto vocês vão costurando, vocês vão se ajeitando, tá? Pra ficar melhor, porque o tecido é muito mole. E agora eu peguei agulha e linha de costura, ó. O que eu fiz com a linha? Acho que não dá pra ver, né? Eu peguei a linha de costura, juntei também as 2 pontas, que não dá pra ver aqui.
Ó, tá vendo? Juntei as duas pontas, eu fiz essa dobra aqui, fazendo essa alça. Então, venho com a agulha de costura, eu vou introduzir os 2 fios. Lembrando que eu não sou costureira, tá? Eu sou crocheteira. Aí eu fiz isso aqui, ó, deixando essa alça mais comprida. E a gente vai iniciar a fazer essa costura qualquer canto aqui. Então, vou por aqui a minha costura, como eu falei para vocês, não podemos passar para cá. O pessoal pergunta da gente passar na máquina a costura. Eu acho que não fica legal, porque aí a linha fica toda aparecendo aqui atrás também. Ó, atrás não, aqui na frente. Eu acho que perde toda a estética do que a gente, da nossa proposta. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou iniciar aqui pelo lado do forro. Eu vou fazer isso, ó. Introduzir a minha agulha aqui nessa alça para não precisar dar nozinho. Ficando desse jeito aqui. Então, vou pegar sempre no fio da frente, para não pegar, para minha linha não passar para o lado direito. Eu venho aqui, bem no cantinho, com muita paciência, ó. É assim que eu faço. Nessas horas, e não repuxe muito. Se repuxar muito, ele vai ficar todo enrugado. Deixa eu melhorar meu zoom, acho que ficou melhor agora com o zoom. Ó, bem na beiradinha eu pego a beiradinha do forro. E no fio. Por isso que a gente tem que pôr o forro para baixo dessa última carreira. Então, venho e eu vou contornar essa costura em volta do forro. Tá vendo? Eu não repuxo muito, fazendo apenas isso. Para deixar uma costura bem delicadinha também. E eu já venho tirando os alfinetes. Vocês podem reparar que o meu, olha, esse aqui do outro lado, a costura ficou bem bonito, né? Então, é isso. Ah, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos familiares. Inscreva no meu canal e ative o sininho, assim vocês vão estar recebendo novos vídeos. Logo abaixo da descrição, vocês podem deixar sugestões e comentário. E a lista de materiais também vai estar lá. Vou adorar também que vocês postem as peças de vocês no meu perfil do Instagram, que é @aprenda.nó-de-crochê. É muito bacana isso, pra gente compartilhar tudo junto. Terminei de colocar o forro, olha que graça que ficou. Bem feitinho, né? A gente com um pouquinho de paciência, a gente consegue fazer as coisas. Então, olha, vou fechar aqui, vou dar um nó aqui para vocês darem uma olhada como ficou lindo esse cropete. Olha que graça que ficou. Ficando desse jeito, ó. Esse é apenas um dos modelos. Ficou lindo, né? Eu amei de fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, não vale? Então é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, com apenas uma receita desse square aqui, ou quadradinho da vovó, com esse triângulo, você consegue fazer 4 modelos, tá? Como eu já passei pra vocês o molde, né, de cada modelo. E aí é só usar a sua criatividade. E outra coisa, você pode usar também de várias cores, né? Deixar bem colorido. Ou usar apenas de uma cor só. Se você estiver assistindo a novela Fuzue da Globo, a personagem Luna, ela tá usando um cropped parecido com esse. Eu mostrei para vocês, é o último modelo, tá? Que ele tem, se não me engano, 7 quadradinhos de square, tá? Então é só vocês verem, assistirem a novela e fazer toda ela colorida. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês.